Olá pessoal, novamente no ar o debate Vida Nova. Estimando que você esteja muito bem, hoje vamos ter um tema muito importante de interesse de todos. Nós vamos falar hoje de home office e teletrabalho e procurar entender a diferença de um e outro, que parece a mesma coisa, mas não é. Ao meu lado direito aqui, o nosso querido apóstolo Ezequiel Teixeira, que vai me ajudar aqui no debate deste programa hoje. Apóstolo, tudo bem? Hoje temos uma fera aí, né? Temos um convidado ilustre, nobre, que vai com certeza elucidar muitas coisas boas para nós aí. Muito bom, hein? O Brasil sendo reinventado. Muito bem. Hoje o nosso convidado ilustre, um amigo pessoal, nosso desembargador, doutor Roberto Norris, do TRT, na 4ª turma, aqui no Rio de Janeiro, vai dar uma aula para nós aqui dessa matéria hoje tão falada, no meio à pandemia, que é o home office. Mas tem um detalhe que ele vai trazer para nós, a diferença de home office para teletrabalho. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Mas César, oi? Você tirou a minha pergunta, pô. Ah, é? Porque eu ia fazer essa pergunta para ele, pô. Mas é só a diferença, eu só falei você pergunta depois. Eu ia fazer essa pergunta para ele, e você foi na lata, você tá no feeling. Que não ouviu. Você tá no feeling mesmo. Meu querido doutor Roberto Norris, prazer tê-lo conosco aqui no debate Vida Nova, muito bom recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui contigo, cumprimento aí o pastor César, amigo de longa data, também o apóstolo Ezequiel, e vai ser bom falarmos sobre esse assunto aí. Não vou responder em princípio, porque eu vou aguardar essa primeira pergunta que foi roubada aí. Né? Vai aguardar ser provocado, né? Como eu sou relativamente ajuizado, apóstolo, com a palavra pode falar. Muito bem. Não, a pergunta é isso aí. Porque o que acontece? Nós estamos vivendo um novo Brasil, um novo todo. Até a igreja é uma nova igreja. Essa é a realidade. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Essa pandemia mexeu com o mundo. E eu queria saber do senhor o que é home office, porque home office é uma palavra que já está no vocabulário do brasileiro. Escritório em casa. Mas agora surgiu teletrabalho. O que é isso? É tudo igual? Home office, teletrabalho e home office. Aí eu gostaria de saber essa explicação do senhor. Como é que é isso aí? Bom, agora que já fui provocado pelo apóstolo, eu vou dizer que na realidade são duas figuras muito semelhantes. E que muita gente vem, na realidade, na parte prática, estabelecendo uma série de confusões, até mesmo no sentido de achar que são dois termos sinônimos. Na realidade, não. Home office é o trabalho contratado que é realizado nas dependências da residência do empregado. Enquanto isso aí seria de uma forma genérica. E o teletrabalho, ele não é necessariamente realizado nas dependências do empregado. E aí alguns pensam exatamente que seria figura semelhança, a diferença está exatamente nesse aspecto. O home office é o trabalho prestado na residência do empregado, nas dependências dessa residência do empregado, enquanto o teletrabalho, ele é prestado preponderantemente fora do local de trabalho regular, que seria exatamente a empresa. Essa seria a primeira diferença. O teletrabalho não é necessariamente prestado em home office. Ele pode ser prestado também em outros lugares, pode ser realizado, por exemplo, nesses pontos que hoje em dia se chamam de coworking, existentes em hotéis, existentes em shopping, que são determinados lugares onde as pessoas passam a dividir um espaço para tratar de assuntos de negócio. Essa seria a primeira diferença. E a segunda é que o teletrabalho, como o próprio nome já está dizendo, ele depende da utilização da internet, dos meios de comunicação. São essas as duas diferenças básicas entre o home office e o teletrabalho. Quem trabalha dentro da empresa, mas trabalha então com a internet, ele está realizando um teletrabalho necessariamente? Não. Essa pessoa que está exercendo a atividade do teletrabalho pode trabalhar dentro da empresa. Agora, tem que ser, como diz a própria regra, a própria norma, tem que ser preponderantemente fora da empresa. Se ele passar a utilizar, a prestar o seu serviço na maior parte do tempo dentro das instalações da empresa, e você estaria descaracterizando o teletrabalho e estaria representando, na realidade, esse trabalho normal, esse trabalho presencial por parte do empregado. Até aqui a gente fazia tudo a mesma coisa, né? Para nós era... Interessante. Parecia tudo igual, né?
para lei do todos brasileiro, nós, para o leigo, trabalhista, para gente. todos nós, o home office era isso aí. É tudo. Quem não trabalhava na sede, na sede, trabalhava em qualquer outro lugar, mas mesmo na sede ele podia trabalhar na casa dele, na praia. Tem gente que vai na praia e bota lá o computador. restaurante, tá? Agora mesmo eu vi esses dias, doutor, os hotéis estão mudando. Os hotéis agora têm quarto com cama e tem quarto só com o escritório. Daqui a pouco Sem vai ter cama. cama no escritório e computador no Olha, hotel agora para as pessoas que quiserem trabalhar no hotel. Não quero dormir no hotel, mas eu quero trabalhar no hotel. Eles fizeram também quartos só com escritório, sem cama. Interessante isso. Agora, como é que vai ser esse negócio aí de direito trabalhista, desse negócio todo? Essa implicação Vai trabalhista, ser, né, disso aí? vai ser uma barafunda. Parafernália é essa? Na realidade, o teletrabalho não é uma coisa nova no âmbito do direito do trabalho em termos de previsão, né? Com a reforma trabalhista em 2017, houve um disciplinamento do teletrabalho na própria consolidação das leis do trabalho. Uma reforma que teve recente. Isso, em 2017. Introduziram os artigos 75A a 75E, disciplinando de uma maneira muito genérica. Embora nós já tivéssemos, desde 2011, algum ensaio de previsão nesse sentido. Nós temos uma lei, que é a Lei 12.551 de 2017, que quando alterou um outro dispositivo da CLT, que é o artigo 6º, passou a admitir essa possibilidade. A única diferença que nós temos agora é que essa pandemia ela veio e deixou florescer aquilo que enfatizou mais. Apenas era um ensaio, uma espécie de um ensaio. Agora não, agora passa a ser, digamos assim, a moda, a crista da onda, aquilo que se espera como solução de uma série de problemas, tanto para o prestador de serviço como aquele empregador que é o tomador de Mas serviço. é uma mera onda ou na sua sensibilidade profissional veio para ficar essa atividade aí e vai ser quase que uma regra, inverteu tudo, até por questão da locomoção, o custo operacional, o empregado vai precisar gastar luz e tudo, não é cafezinho. Isso é uma moda por conta da pandemia, na sua sensibilidade profissional, ou isso tende a ser uma realidade grande daqui para frente? Eu acredito que seja uma realidade principalmente nas médias e grandes empresas. Nas pequenas empresas não, porque ainda existe muito aquela relação direta de contato entre empregado e empregador, e eu acho que isso vai demorar um pouco mais para fazer certos ajustes. Agora, com relação a médias e grandes empresas, eu acredito que a mudança virá logo, até porque esse período de pandemia demonstrou uma série de vantagens na utilização do teletrabalho. E eu tenho para mim, não sei se vocês concordam comigo, que isso vai pegar. Isso vai pegar... Socialmente, o aspecto social vai ficar prejudicado. Eu creio que os patrões estão vendo que pessoas... Antigamente, vamos supor, nós somos advogados. Era o sonho de consumo a gente ter uma sala ali no centro da cidade para ficar do lado ali da Erasmo Braga, ali no fórum, para a gente ter aquele conforto de sair da nossa sala e protocolar nossas ações ali, atravessando uma rua. Não é verdade? O meu primeiro escritório foi, se não me engano, Evaristo Macedo. Evaristo ali naquela Evaristo da Veiga, perdão. Evaristo da Veiga ali. Atravessava a rua, já estava ali no fórum. Meu primeiro escritório foi ali. Então, todo mundo já está notando que isso é só desperdício. A sala, manutenção de condomínio, manutenção de empregados, quando você pode manter uma pessoa trabalhando lá dentro de casa, vai ter uma mudança radical nesse contexto. Perfeitamente radical. Eu creio, doutor, não sei se o feeling de vocês também, eu creio que isso vai pegar. Vai pegar e daqui por diante vai ser repensado esse negócio de aluguel de sala, compra de sala, eu creio que vai ter prédios assim, prédios enormes que no prédio vão ter 10, 20, 30 bancos. Em cada sala um banco. Esquecendo um pouco a figura do juiz, a pessoa, Roberto Norris, percebe alguma possibilidade de prejuízo social nisso? Olha, Breninho, pode até ter. Pegando aí o gancho que foi levantado pelo apóstolo Ezequiel, eu diria o seguinte: na realidade, isso já vinha sendo preparado há algum tempo, né? Hoje em dia nós temos, já que falou a questão dos advogados, hoje em dia nós temos, por exemplo, no próprio Tribunal aqui do Trabalho, nós temos os processos eletrônicos. Isso fez com que, durante esse período de pandemia, o tribunal continuasse realizando normalmente as suas atividades.
Eu, por exemplo, no mês passado, nós julgamos aproximadamente 2.000 processos apenas na minha turma. Exatamente por quê? Primeiro, pela possibilidade, já existia, dos processos eletrônicos que não necessitam da presença física do magistrado no momento de julgar, né? E depois com as políticas que foram implementadas quanto à questão de se realizar pautas virtuais. Eu acho que é uma realidade no mundo da advocacia hoje em dia, essas pautas virtuais. E com relação às telepresenciais, nós hoje em dia temos excelentes aplicativos que permitem, que facilitam o teletrabalho. E com relação a essa questão dos escritórios, não só dos escritórios, mas o que já se observa, por exemplo, na Europa, que já passou, digamos assim, por essa fase que nós estamos vivendo de pandemia, é que está provocando também uma mudança imobiliária, não apenas nos escritórios e empresas, mas também em termos residenciais. Porque muitos empregados que antes pagavam, por exemplo, aluguéis caros, condomínios caros, para poder ter uma certa proximidade do local de trabalho, com essa possibilidade do teletrabalho, já estão, inclusive, procurando regiões mais distantes, onde a qualidade de vida para ele e para a família talvez seja melhor, né? Exatamente por conta dessa onda do teletrabalho, a partir do momento do que se vivenciou durante esse período da pandemia. Agora, você me perguntou se teria alguns aspectos... Prejuízo social. Né? Prejuízos sociais, tanto no aspecto da convivência em si, e aí entra uma outra questão relacionada ao teletrabalho, que é essa ideia do isolamento do local de trabalho. Isso já vem causando uma série de discussões, não só no aspecto jurídico, mas também no aspecto psicológico, né? A partir do momento em que essa falta de convivência, do relacionamento ali do dia a dia no local de trabalho, também poderá causar prejuízo. Vai tornar fria a relação, hein? Vai ficar meio homem-máquina, né? Vai ficar meio, já está frio a coisa. Vai esfriar mais ainda, vai mudar muito o nosso comportamento, muda muito, porque até mesmo nós temos aquele costume do homem sair de casa para trabalhar, né? Sai de manhã, trabalha o dia todo, volta à noite. Acabou isso, E eu creio que isso vai dar problema em casa? Tem mulher que não aguenta mais ver o marido. Pelo amor de Deus. O dia todo e marido que não aguenta. Não, é a grande realidade. Eu falo isso como... Por quê? Como pastor. Eu falo isso como pastor, porque isso para nós, os evangélicos, não muda muito. Porque a nossa vida é uma vida muito regrada. Você há de confirmar. Assim, casa, trabalho, igreja. Trabalho, casa, igreja. Ou então casa, igreja, ou então trabalho, igreja, igreja, casa. Então, normalmente, a gente já passa o dia nessa rotina aí. Agora, tu já pensou, cara? Eu quero o dia todo... Deixa eu te dar um dado aqui, que eu dei na rádio, subiu em 50 e poucos % o percentual de registros de ocorrência de agressões domésticas na pandemia. Meu Deus. O pessoal em casa, 50% aumentou. Só. Isso é o jornalismo. Está vendo duas coisas interessantes. Uma é uma reaproximação da família. Muito bom, isso é muito bom. O marido vendo mais a esposa vendo mais o marido, bom, né? Filho tendo mais contato com o pai tendo contato com os filhos, ele brincando mais com o filho brincando. Então, isso aí eu creio que é muito bom, né? E agora tem o outro lado também da moeda. Aquelas pessoas, nós entramos numa geração que era muito tranquila. Antigamente o homem trabalhava, a mulher cuidava de casa. Agora os dois trabalham. E os dois, agora os dois em casa. Os dois em casa. Então está havendo muito conflito e o aumento de divórcio está aumentando também. Olha só. Eu vou intervalo aqui, desembargador. Nós temos aqui depois, queremos saber quais são as implicações trabalhistas, se há vantagem para o empregador ou para o empregado, ou desvantagem, a questão do teletrabalho, se é uma boa ou se é ruim para quem. Apóstolo, essa questão financeira, na sua opinião, é melhor para quem? A empresa não vai ter cafezinho, luz e tudo mais. E o entorno, quer dizer, o mundo imobiliário comercial vai sofrer um impacto com isso. Os restaurantes do entorno dos escritórios também. Faz a sua análise. Vai beneficiar o empregador. Eu acho que o empregador vai ficar assim, livre de muitas coisas. Vai beneficiar. Vai perder o contato do tete-a-tete, né? De ter o controle do empregado, dele ver o empregado produzindo ou não. Ele vai ter que confiar no empregado
ou fazer aquele trabalho por empreitada, né? Olha, a encomenda do trabalho é esse aqui, eu vou te pagar X por isso. Quando você me der isso aqui, pronto, tem o teu dinheiro. O contrato de trabalho, desembargador, vai mudar? Porque quem fiscaliza o empregado? 13º, hora extra. Hora extra, como é que faz hora extra, então? Em casa, quem fiscaliza isso? Com relação à hora extra, o controle, no caso do teletrabalho, expressa disposição legal, ele não existe. Não? Não. Por quê? Porque está em uma das hipóteses previstas no artigo 62 da CLT, que estabelece que não há o controle, a efetividade no controle do horário de trabalho. Agora, eu digo, não existe em tese, porque na prática isso pode, em determinada situação concreta, demonstrar a possibilidade do controle. Por quê? Porque hoje em dia você não precisa necessariamente estar com os olhos do empregador sobre o empregado para poder verificar se ele está trabalhando ou não. Mas, por outro lado, a gente já verifica na prática do trabalho, nas relações de trabalho, determinadas situações onde o próprio empregado, às vezes, tenta montar uma situação que não é real. Então, por exemplo... Vai ter muita farsa? Já existe muita tentativa de farsa, né? Mas só a sorte é que são farsas muito mal perpetradas. Então, por exemplo, o empregado... Facilmente detectável. Isso, o empregado que encaminha um e-mail para o empregador às 11 horas da noite, outra às 1 hora da manhã, para demonstrar que naquele período ele estaria trabalhando. Isso pode acontecer. E aí isso vai implicar, vai incidir hora extra, excepcionalmente, se provado que ele ficou até meia-noite trabalhando? Se ficar comprovado que efetivamente... O complicado é comprovar, né, doutor? O complicado é complicado esse negócio, porque o que tem de treteiro, o que tem de mutreta e de nego fazendo treta... Tem brasileiro treteiro? O que só tem, pô. Do brasileiro treteiro, para comprovar, o cara deixa o computador ligado lá, escreve uma frase, vai lá ver o futebol, quando sai o gol ele comemora, vai lá, escreve outra frase, ele está trabalhando na hora do jogo. Exato, mas na realidade, se ele fizer isso, vai ser de fácil constatação, porque já existem determinados programas e aplicativos que eles levam em consideração não apenas o fato do celular estar, do computador estar ligado, mas também a própria utilização em si. Isso não só nas relações de trabalho, mas, por exemplo, na questão de educação à distância, eu me lembro que a coisa de 5 ou 6 anos atrás existia isso. Determinados cursos que exigiam que o aluno acessasse aquela determinada informação ali, a aula que viria por escrito, e eles, que esses alunos muitas vezes faziam? Deixavam ligado o computador e iam tomar café, passear e tal. Não, tem que verificar o seguinte, a utilização em si, se ele está teclando ou não. Já tem mecanismo que mas aí tem outro problema, doutor. Ele pode estar ali e outra pessoa teclando no nome dele. Outra pessoa teclando no nome dele. A não ser que todo momento ele bote a digital ali. Sou eu mesmo, porque ele não vai. É muito complicado. Você tem uma tarefa específica, você tem que realizar isso aqui. Se vai ficar 10 horas, meia hora, nem 1 hora, o teu volume de trabalho é esse aqui. Não é? Hoje em dia, muito empregador já age dessa maneira, assim. né? É o que eu chamo de trabalho por resultado. É o trabalho por resultado. Você tem que apresentar isso em até tanto tempo. Inclusive, na questão presencial, também muitos empregadores já fazem. Eu acho, no meu entender, que é a melhor coisa. Como eu falo, como a gente faz aqui por empreitada, né? Vai fazer uma obra, você fala assim, ó, eu quero esse prédio aqui construído, agora eu te pago, chutar, né? 1 milhão por esse prédio construído. Tá? Agora, se o cara demorar 1 mês para construir prédio, uma coisa, se demorar 6 meses, ele só vai receber aquele 1 milhão quando ele me entregar, concluir o trabalho. Agora, uma pergunta muito boa, me parece. O trabalhador do teletrabalho, do home office, vai fazer jus ao ticket de refeição? Vai depender o que está estabelecido no contrato de trabalho dele, ou então o que rezam os instrumentos normativos. Vale transporte não, né? Vale transporte? Vale transporte poderá utilizar, porque, como eu mencionei, o teletrabalho... Do sala para o quarto, do quarto para a sala? Não, porque o teletrabalho se caracteriza pela atividade preponderantemente fora do domicílio do empregador, portanto, do local da empresa. Mas com relação àqueles dias em que ele precisar comparecer à empresa, e muitas vezes isso vai acontecer, ele, a rigor, teria direito... Mas é tudo comprovação, né? Tem que ser comprovação. E quem tem que dar o aparelho? Quem tem que dar o aparelho? É a empresa ou o cara tem que ter o aparelho? O custo da internet, como é que é do cara? Isso a reforma já estabeleceu, que não só a aquisição do material necessário para o trabalho,
mas também os valores que são despendidos para o exercício daquela determinada atividade, seria uma questão de conta de telefone, conta de internet, a utilização de determinados aplicativos. Pela norma, isso tem que ser objeto de negociação entre empregado e empregador e deve estar constando no contrato de trabalho. O que acontece é que, se por acaso não tiver estabelecido isso no contrato de trabalho, a rigor, o responsável pelo pagamento por essas despesas, não só na aquisição do material, mas também nas despesas decorrentes da utilização desse material, em princípio, será do empregador, porque a CLT estabelece o quê? Estabelece que o empregador é aquele que assume os riscos da atividade do negócio. Não poderia ser transferido parte desse risco para o empregado, nesse caso de Agora, pagamento. a empresa unilateralmente pode estabelecer, doravante não vai ser mais atividade presencial, vai ser teletrabalho. Ela pode determinar, e nesse caso, se ela pode determinar unilateralmente, o empregado pode dizer que não quer? Veja bem, ela pode determinar, a rigor, isso é objeto de negociação entre empregado e empregador. Ela pode demitir se o camarada não quiser? Ela pode unilateralmente determinar. Primeira situação, nesse caso teria que dar um período de adaptação de pelo menos 15 dias. O empregador teria que dar pelo menos um prazo de 15 dias para adaptação com relação ao empregado. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, a empresa poderá demitir o empregado se ele se recusar a essa alteração? A rigor, sim, porque estaria dentro do direito potestativo. De demitir. Não só potestativo, mas também o direito, o próprio aspecto estabelecer regra, né? Diretivo que pertence ao empregador. Agora, isso com certeza vai ser uma questão que vai gerar muita discussão. Já tem alguma jurisprudência nesse sentido? Não, porque a matéria muito novo ainda. Eu creio que os nossos espectadores, as pessoas, os trabalhadores que estão nos escutando, deverão agora, a partir de agora, desenvolver uma profissionalidade muito maior, muito mais profissional, porque isso requer de uma pessoa ser uma pessoa muito disciplinada, muito consciente, porque senão o cara vai aloprar. Ele está em casa, toda hora sai, toda hora vai fazer um negócio e deixa o trabalho por último, não vai dar conta do trabalho. Tem que ser verdadeiramente, eu creio, para a gente chegar nesse ponto e de aderir... Maturidade profissional. Perfeitamente. Ele vai ser de um cara altamente profissional. O esperto vai ficar na pista. Eu creio que vai, e não vai adquirir a respeitabilidade do empregador. E um detalhe também, o Celso falou da questão das divergências familiares. Eu acredito que essas divergências familiares também serão uma tônica, pelo menos no primeiro momento. Por quê? Porque o empregado ou a empregada vai ter que se adaptar a essa realidade de trabalhar em casa, como administrar o tempo. Uma coisa que já se verifica que está acontecendo na Europa, um problema muito sério, é exatamente aquela questão de empregados que têm filhos pequenos, como conseguir trabalhar no local de casa. Às vezes é um imóvel pequeno, um imóvel que não dá para, por exemplo, para montar um consultório ou um escritório à parte. Então, isso tudo vai gerar muito conflito no primeiro momento. Mas depois a tendência é fazer um ajuste. Olha, nós temos aqui um WhatsApp, você querendo participar, 984-60-38-62. Desembargador, veja bem, o que é necessário para transformar um trabalho prestado de forma presencial para agora, então, teletrabalho? A empresa que até então usava o método presencial, como a maioria, né? E agora ela quer usufruir desse novo sistema, o que ela tem que fazer? A primeira coisa é celebrar um contrato de trabalho ou um aditivo contratual com o empregado, tratando dessa alteração, porque a própria CLT determina a necessidade de uma anuência ou de um acordo de ambos os lados no sentido de haver essa alteração. Mas esse problema é isso. Mas se a empresa quiser unilateralmente mandar determinar isso, então o empregado, se não aceitar, vai ser sujeitado a ser demitido. Isso, vai ter que cumprir a empresa vai ter que cumprir aquele prazo. Mas hoje, essa lei, César, facilita muito, essa reforma que teve, facilita muito a conversação. O acordo, O acordo. Ele flexibilizou bastante.
Antigamente, não é mais aquele negócio rígido. E também O princípio não da é, pacta não é sunt só... servanda, o contrato tem que ser cumprido. Antigamente o trabalhador já entrava, o empregado já entrava na justiça já, e desvantagem já sabendo que ia ganhar. Lá, sim, já sabendo que ia ganhar. Tinha advogado trabalhista que já tinha até a causa toda, já tinha aquilo tudo prontinho, que queria pedir formatado tudo. Já. Independente do cara ter direito ou não. Hoje a sucumbência pega o camarada. Perfeitamente. Se o cara não conseguir comprovar aquele negócio ali, o negócio vira ao revés. Essa é a realidade. Agora vai haver... Agora tem a sucumbência. Pois não dá o mais trabalhador... tirar como se fosse uma loteria esportiva. Sempre foi. Agora, eu acho que a questão não vai gerar grandes conflitos nesse aspecto, porque existem elementos muito positivos, tanto para o empregado como para o empregador, nesse sistema de teletrabalho. E como é que fica a relação? É possível o reconhecimento de relação empregatícia, começando uma empresa só no teletrabalho? Quer dizer, reconhece-se como empregado lá bonitinho com todos os direitos? Perfeitamente. Continua valendo a regra geral no sentido de que as relações de emprego, para você demonstrar a existência de uma relação de emprego, você tem que demonstrar a presença, naquele caso concreto, dos requisitos que estão no artigo 3º da CLT. Isso não mudou, a mesma regra. O senhor, no seu entender, acha que vai aumentar o mercado de trabalho ou vai diminuir o mercado de trabalho? Eu acho que vai aumentar, eu não diria em termos quantitativos, mas em termos qualitativos. E aí entra um segundo aspecto, que é aquela questão de o que eu costumo denominar de conceito de empregabilidade, que é exatamente o empregado hoje, para ele concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, ele tem que ter cada vez mais qualificação. E o teletrabalho vai exigir mais qualificação ainda, até pela utilização desses aplicativos. E vai haver diferença salarial? Digamos que na mesma empresa, com a mesma função em tese mesmo, porque se um pode ser teletrabalho, né? E o outro tem que ser presencial, mas a mesma função, digamos, se é que é possível, em determinado caso, um ser presencial e outro teletrabalho, salário é o mesmo? Pela CLT, pelo artigo 461, sim. É a questão da equiparação salarial. Né? Inclusive, essa modificação que foi trazida em 2011 estabelece exatamente isso. Não existe um tratamento diferenciado entre essas formas de trabalho, dependendo do local da prestação de serviço. Ok. Muito bom. Acho que está muito esclarecedor. As pessoas que tiverem alguma dúvida pode escrever para nós. A gente ou mandar para o WhatsApp, mandar sua pergunta pelo WhatsApp. Agora, nós teremos o imenso prazer de encaminhar as perguntas para o Dr. Norris, que é uma excelente pessoa e jamais vai se furtar de responder uma pergunta ou esclarecer, até porque o desejo do coração do Dr. Norris é ver isso aí caminhando, funcionando, e o Brasil melhorando a cada dia, eu não tenho dúvida. Esse é o desejo de nosso desejo do Brasil, o Brasil cada vez mais forte, melhor e progressivo. Nós damos um até sábado para o desembargador ou até a próxima? Vamos fazer o seguinte... Vamos analisar aqui? Vamos dar um até sábado para ele? Até sábado só? Vamos dar tem muita sábado. Coisa aí. Vamos dar um até sábado que vem para ele continuar com a gente? Porque quem manda é o juiz, mas aqui não. Excelência, excepcionalmente aqui, quem manda é o apóstolo. Se ele aceitar o nosso convite, já... Eu tenho a impressão que dá para fazer a parte 2, não é isso? Pode fazer. Esse tema é rico, né? Bom, rico. Então, olha, brindar você com a presença do grande mestre nosso aqui, o desembargador, Dr. Roberto Norris. Nós vamos fazer a parte 2 deste debate e vamos apresentar para você no sábado que vem, permitindo Deus. Então, vamos botar um até já, apóstolo? Vamos botar um até já, então. Deus abençoe a todos vocês e nós desejamos que você se enquadre direitinho e tome forma, né? A palavra diz assim, que uma palavra na Bíblia que usa-se muito, conformar. Conformar é tomar forma. Conformar é tomar forma. E hoje nós estamos nos reinventando. E aí nós vamos ter que verdadeiramente, nesse sentido, tomar forma dessa reinvenção do novo Brasil. Eu sei que para Vossa Excelência, que está acostumado a mandar, é difícil obedecer. Mas faz uma forcinha e obedeça, e sábado que vem esteja conosco de novo, ok? Será um prazer. Então, até já. Pessoal, fica por aqui o debate Vida Nova hoje. E esse tema volta no sábado que vem, se Deus quiser. Mas você pode continuar conosco no YouTube, no Facebook e no Instagram, que é o @projetovidanova.oficial, ok? Permitindo Deus, a gente se vê no sábado que vem. Um abraço a todos, fiquem na paz, porque na paz nós vamos. Bye, bye.